Graças a Deus, estamos na casa do Senhor nesta noite para estudar a sua palavra. Vou pegar um texto lá do Velho Testamento, capítulo 13 de Josué, os 5 primeiros versículos. Capítulo 13 de Josué, os 5 primeiros versículos. Todos acharam? Está difícil, hein? Josué sumiu da Bíblia de muita gente aí, procure não há. Antes de juízo. Aí piorou antes do juízo, tem que falar. Antes do juízo, piorou. Antes de Salmos. Está entre Gênesis e Apocalipse. 13. Vamos ler, está assim. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Jesus, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, Asdote, Ascalon, Gate e de Ecrom. Ao sul, aos aveus, também toda a terra dos cananeus, e Emeara, que é dos sidônios, até Afec, o termo dos amorreus. Assim, a terra dos Gibleus e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amá. Aí tem uma descrição das terras que o povo de Israel não conquistou. E logo no início fala das 5 cidades dos filisteus. E ao longo da história do povo de Israel, eles foram perturbados pelos filisteus. Os filisteus, a guerra constante, os filisteus que mataram Saul. Então, constantemente havia guerra entre Israel e os filisteus. Agora, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não disse que toda a terra seria conquistada. Disse ou não disse? Disse. Hein? Com certeza. Vocês estão falando com convicção? Com certeza. Ou meio assim? Falou e disse. Quando ele promete, ele aparece a Moisés, ele diz: eu vou levar o povo a Canaã, toda a terra de Canaã, tal como eu prometi aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus faz maravilhas no Egito, o povo presencia uma manifestação de poder de Deus. E quando Deus aparece a Moisés, ele diz: eu ouvi a aflição do meu povo e desci para livrá-lo. Então era uma libertação e uma promessa de conquista para o povo. Por que o povo não conquistou a terra? Foram covardes. É? Porque Deus tinha o objetivo, segundo a palavra, para provar o coração de Israel. É? Não, mas isso foi antes deles entrarem, né? Eles não lutaram. Eles foram covardes, não foram. Veja, Deus prometeu a terra. Deus cumpre ou não cumpre a sua palavra? Cumpre.
E por que o povo não conquistou? Porque não quis. Isso. Não lutou. Toda a promessa de Deus, ela não vem para você de graça, você tem que lutar. A lei que me levou a gente. Hein? Quem disse? Quem disse? Você conhece a história dos juízes? Sim. Depois que os anciãos morreram, começa assim, e o povo começou a fazer cada um O que queria. o que achava no seu coração. E eles foram influenciados pelos deuses da terra. Ora eles estavam debaixo da servidão, e Deus levantava um quando eles clamavam, e eles libertavam. Por quê? Porque aquele povo estava vivendo com eles. Se você olhar direitinho, quando Deus distribui as terras, as tribos de Israel, está no capítulo seguinte, acho que no capítulo 15, de 14 e 15 de Josué, que ele define para as tribos, Jerusalém não era de Judá. Ficou com Agora, Jebuseus. hein? Ficou com Jebuseus. Mas teve uma tribo que pegou Jerusalém, a tribo de Benjamim. Só que em Juízes 1 e 8 está dizendo que um camarada, a tribo de Judá, se alia e conquista Jerusalém, e ela vem para Judá. Davi. Hein? Davi. Não é Davi não, é Otoniel. Um dos primeiros Os juízes. filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram a fio de espada, pondo fogo à cidade. Então, os filhos de Judá, porque na distribuição ela estava com Benjamim. Então, veja, o povo tinha uma promessa de Deus, e o povo não tomou posse total da promessa de Deus. Veja, você está lendo uma situação que aconteceu, mas a promessa não foi essa. Eu estou reportando uma promessa de Deus. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. O não cumprimento é nossa parte. Nós vamos entrar depois nisso. Agora, veja a razão. Leia Êxodo 14, versículos 11 e 12. O povo é tirado do Egito, mas o povo não tira o Egito do coração. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios? Aos egípcios. Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Deus tinha prometido uma libertação, tinha prometido uma terra, e o povo queria continuar escravo. Eles sentiam Você saudade. traz isso para hoje. Quantos de nós tem o Egito no coração ainda? Querendo continuar prisioneiro, se Deus prometeu uma terra espaçosa que mana leite e mel como promessa, e o povo não conseguiu obter.
E esses remanescentes foram que influenciaram o povo a não cumprir o propósito de Deus. Para que Deus chamou Abraão e a nação de Israel? Para quê? Qual foi o propósito? O propósito era que o resto conhecesse o Deus através deles. Ser o povo de Deus. Mas qual a finalidade? Deus tem um propósito sempre. Seria uma bênção para os demais. E o que mais? O que aconteceu no final através do povo? Veio a maior bênção que nós temos, Jesus. Tinha que vir dali. Tá? E esse povo, ele dá tanta dor de cabeça para Deus que não. Ainda bem que Jesus veio. Era o propósito. É que Deus devia amar muito Abraão, né? Através daquelas bênçãos alcançadas. Êxodo 19:5, leia, olha o propósito. E 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. O que ele queria? O povo todo era politeísta, servia muitos deuses. E Israel ia ser a nação evangelizadora para tornar conhecido o nome do Senhor. Só que por causa desta mistura não conseguiu. Tudo. Leia agora Êxodo 15:26. Olha o povinho. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Veja, a promessa de Deus, ele falou: eu vou conduzir você pelo deserto e vocês não ficarão doentes. A Bíblia diz que a roupa que eles saíram do Egito, eles chegaram em Canaã 40 anos depois. Os sapatos das crianças não envelheceram. Quem faz isso? Só o Senhor, porque Ele tem uma promessa de fidelidade. Eu acho que se eles não tivessem reclamado, eles ficavam sem comer 40 dias, 3 meses, até chegar lá na terra. Isso aí. Veja, essa é a promessa de Deus. Tem um salmo, se não me engano, 104 ou 107, que fala que nenhuma doença aconteceu no povo durante a trajetória do deserto, porque Deus tinha e tem uma aliança eterna com Abraão. Mas o povo constantemente reclamava. 16:3 de Êxodo. Quando falta alguma coisa, o povo se esquece. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tem tirado para este deserto, para matar de fome a toda essa multidão? O povo Queria comer isso. não, é que a gente, olha, é que nós olhamos essas coisas e esquecemos de fazer uma aplicação para nós. Deus tem nos dado graça, saúde, tem dado alimento, e o povinho aqui hoje reclama pra caramba. Depois ele fala: o povo de Israel, que nada somos nós. Deus tem te dado renovado, tem te abençoado, tem dado casa, tem dado carro, e o cara está reclamando. Usura. Eu quero ficar escravo, porque eu sentava à beira de uma panela e lá eu comia. Escravo, irmão. A liberdade é a maior coisa, a maior dádiva de Deus. Deus nos deu liberdade em Cristo Jesus.
E muitas vezes nós continuamos prisioneiros, porque a promessa nós temos na parte de Deus. Capítulo 11 de Números, versículo 4, olha isso, é muito significativo para hoje. Fala também. Estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de burla, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. Maná, numa outra versão faz maná maldito. Agora, você vê, ele diz os estrangeiros, na outra versão fala o populacho. Na minha fala, eu, o vulgo que estava no O meio. vulgo. Então você está dizendo o seguinte: havia uma mistura de pessoas. Veja, irmãos. Mas lá do Egito não saiu só israelita? Não. Muita gente. Olha, se você olhar, Deus disse a Moisés: vocês sairão com muita riqueza. A pressão de Deus sobre o Egito, o povo de Israel saiu com muita riqueza. Se você começar a olhar o tabernáculo, a especificação de ouro, prata e bronze no deserto, da onde veio isso? A Bíblia diz que as mulheres começaram a pedir joias, e as mulheres queriam se ver livres dela, e começou a dar, toma, vai embora, e encheram as mulheres hebreias de joias, de milho. Olha, porque eles estavam oprimidos pela praga, principalmente a última praga que matou todos os primogênitos. Não teve um lá no Egito que não foi pela morte. Então a Bíblia diz que eles saíram empurrando os hebreus. Vai embora, e encheram, saíram com o balaio cheio, a coisa, e com a massa sem fermento, tudo, o cordeiro, eles foram, e o povo viu as 10 pragas, que a partir da 4ª praga, a Bíblia diz que a terra de Gósen não mais foi atingida com as pragas. As 3 primeiras, eles foram atingidos, mas a partir da 4ª, Deus fez separação, e o faraó mandou lá olhar. A hora que eles chegam lá numa boa, e lá debaixo de praga. Então Deus é um Deus que zela, Ele cuida de cada um dos seus. O povo de Israel não foi atingido mais pelas pragas, só o Egito. Então eles estavam desesperados. Agora o povo sai com a libertação desse tamanho. Quantas mil pessoas que foram recenseadas, que podiam ser de guerra, que saíram nessa leva? Hein? 600 mil, 603 mil. Só acima de 20 anos. Josué e Caleb estavam nessa leva. Os demais que saíram nessa terra, todos eles ficaram prostrados no deserto, exceto Josué e Caleb. Porque lá no capítulo 13 de Números, capítulo 13, 14, eles tiveram uma postura diferente quando os 10 príncipes se rebelaram contra a promessa. E aí ele fala: mas Deus prometeu. E a visão dos 10 é que eles eram iguais a gafanhoto, e Deus tinha dito: eu vou te dar a terra. Caleb rasga a roupa e disse: o Senhor vai dar. Então, por causa desta firmeza, eles entram na terra. Toda a geração de 20 anos para frente, ela cai no deserto. Inclusive Moisés e Arão. Arão ainda morre mais cedo.
Agora, o que eu quero mostrar aqui, irmãos, é o seguinte: a Bíblia diz que nós fomos escravizados por Satanás, pelo pecado. O pecado aprisionou o homem na sua estrutura, tanto física como espiritual. O homem é composto de espírito, alma e corpo. Essa estrutura toda ela ficou prisioneira de Satanás. E nós caminhamos assim, prisioneiro, como escravo. Jesus disse aos fariseus, se não me engano, no capítulo 8 de João: aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Então, à medida que nós fazemos, pecamos, nós nos tornamos escravizados por ele. E Satanás meteu uma canga em nós. E nós caminhamos ao longo da nossa vida com este estigma, com aprisionado. Quando Jesus se manifesta, ele se manifesta para desfazer as obras de Satanás. Capítulo 8, versículo 36 de João, Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é uma promessa completa que nós temos da parte de Deus, como o povo de Israel também teve para a conquista da terra. Só que o povo não conseguiu conquistar todas as terras, trazendo para a nossa vida, o que é que está te aprisionando ainda hoje? Se Jesus prometeu liberdade, qual foi a razão do povo não conquistar toda a terra? Olharam para trás, saudade do Egito, mistura com o estrangeiro. E aonde nós convivemos hoje? Tem um mundo ali com encanto, tem os estrangeiros que nós nos tornamos amigos. Nós não temos o tempo devotado ao Senhor. A circunstância espiritual nossa é a mesma. E aí surgimos na igreja, carregamos a Bíblia e continuamos aprisionados. Deus quer te dar uma liberdade completa, porque essa é a promessa dele. Glória a Deus. Mas a gente fica amarrado. Qual foi a razão? Deus invalidou a promessa? Não, a falha foi do homem que não conquistou. Qual é a promessa? Jesus já fez tudo no Calvário. Qual é a falha? A falha é nossa, que não buscamos liberdade em Cristo. Vivemos prisioneiros, irmãos. Raiz disso, raiz daquilo, raiz de amargura, raiz de falta de perdão, e vamos caminhando com o coração cheio de raízes. E Deus quer nos trazer libertação. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, diz que em Cristo Jesus nós somos livres, vivemos para a liberdade, porque isso depende de nós, irmãos. Não adianta que não venha um extraterrestre, nem Deus ele vai descer através de um anjo para fazer isso para você. É você. E Deus é tão bom que Ele coloca à nossa disposição o ajudador. Quem é o ajudador? Que a gente não vai porque a gente não quer, irmãos. As bênçãos de Deus para a nossa vida está condicionada a você. Capítulo 2, versículo 12 e 13 de Filipenses: desenvolvei a vossa salvação, uma ação pessoal, mas lembrando que é Deus que faz, que efetua tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Você depende dele para fazer. Nós estamos vivendo numa situação, irmãos, que cada dia mais
O povo de Deus que tinha que cantar liberdade está sendo aprisionado, porque Satanás não brinca. E nós pensamos que ele está dormindo, ele não está. Satanás não está arrancando a cabeça de ninguém. Satanás não está jogando ninguém na boca do leão. Satanás sutilmente, ele está infiltrando ao nosso lado. Relacionamentos. Nós temos relacionamentos partidos, feridos. Por quê? Porque nós não buscamos ao Senhor. Nós não queremos conquistar a nosso direito, porque Deus já prometeu e nós não queremos conquistar. O comodismo tem impedido muitas vezes. Isso aí. E aí eu estou aqui ouvindo isso meditando, que fica claro é o seguinte: Deus deixou os filhos de Israel aprenderem a lutar, mas ele não deu. Quando chega em Josué, Deus cobra. Vocês não foram lá e construíram a terra. Então aquela terra ali já tinha sido dita, é para vocês. Se ele deixou esses povos ali, era só para os filhos de Israel, isso que está em Juízes, para aprender a lutar. Mas não. Você olha, primeira coisa, que muitas coisas que nós temos que ver para a nossa vida, Deus e o caráter dele. É vontade de Deus que o mundo entre na igreja, que contamine a nossa vida? Se era vontade de Deus que fizesse com o povo de Israel, ele vai ter vontade que nós vivamos mascarado aqui dentro também. É vontade de Deus para isso? Por quê? Porque Deus quer um povo exclusivo. Lá no capítulo 2, verso 9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, povo exclusivo, propriedade de Deus. Deus quer isto. Ele queria que o povo de Israel fosse um povo único para ele. Mas o povo que tinha a bênção, a promessa, não lutou. O que aconteceu? Começou a sentar a casa, se acomodou. Aí, não, ali tem um inimigo, deixa lá. Aqui tem outro inimigo, deixa ele conviver aqui. Você está entendendo? Agora na vida espiritual, nós temos essa permissão também. Você conhece o caminho, mas você permite certas coisas ao seu lado. Não vai me atingir, vai sim. Pode ter certeza que vai. Vai te induzir à idolatria. O povo de Israel não conseguiu até o cativeiro se livrar da idolatria, porque foi implantado com esse vulgo aí. E muitas vezes nós na nossa caminhada permitimos coisas que não é para permitir, toleramos coisas que não é para tolerar, era para conquistar. Jesus fez isso por nós na cruz. É que a gente não entende o valor do Calvário. Quer levar uma vidinha, sabe, de comodismo. Vida cristã, irmãos, é vida de renúncia. Não é comodismo, não. É carregar a cruz. Nós estamos vivendo o evangelho como o mundo lá vive, na praia, na rede. Que é isto? Nós caminhamos porque a porta é estreita. Você tem que entrar sem bagagem, porque o nosso alvo é morar com o Senhor, parecer com Jesus aqui. E nós ficamos tolerando essas coisas na nossa vida, na nossa mente. Quantas pessoas são escravas mentalmente de pornografia? Quantas pessoas têm ranço no coração? Tem um texto lindo, leia Efésios 5 e 26, 26 e 27. Efésios. 26. A gente para começar a olhar a Bíblia, você vê cada coisa, cada propósito lindo. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, nem ruga.
O desejo do propósito de Deus é que nós sejamos tão puros que não tenhamos ruga. Vai fazer uma plástica em nós? É a palavra de Deus que faz isso. Para apresentar santa e irrepreensível, sem mácula, uma igreja pura. Esse é o propósito de Deus. E nós carregamos a nossa alma enrugada de todo tipo. Por quê? Porque nós não a conquistamos. Se você entende que foi ela que foi danificada pela queda do homem e nós herdamos, nós temos que conquistar. Aí depende de nós. Não tem jeito. Conquista, irmãos. Quando você olha os livros de Esdra, os livros de Neemias, Esdra e Neemias, sobre a conquista que Deus falou, a Bíblia diz que quando Esdra vem para Jerusalém, ele vem para restaurar a cidade. Qual era o coração da cidade? O templo. Qual era o coração do templo? O Santo dos Santos, porque ali estava a glória de Deus. Então a primeira coisa que ele veio para fazer, ele veio reconstruir o templo, o coração da cidade. Se você não reconstruir o seu coração, que é o lugar da morada de Deus, você vai ficar todo enrugado. É lá que Deus quer. E nós deixamos o negócio. Você está entendendo? Deveria fazer uma proposta no coração, para Deus limpar o nosso coração. Aí nós carregamos. Pastor, eu penso o seguinte: se você não sai do deserto, você vai cansar e vai querer voltar para o Egito. Então, assim, se a gente não avançar, a gente não vai aguentar, e a gente não vai ficar no pé, porque vai cansar de ficar no deserto. A trajetória cristã é como sair do Egito para Canaã. Eu tenho 2 pontos que eu visualizo. Eles iam entrar numa terra física, Canaã. Era uma cidade que eles não tinham cidade. Aquilo era o objetivo maior deles. E eu olho espiritualmente. A Canaã do crente é Jesus. Pelo menos eu penso, quando leio a trajetória da história de Israel, eu vejo em Jesus. Quando eles chegassem na cidade, a Bíblia diz que eles descansaram. Eles montaram a cidade, descansaram, ali já tinha o fruto da terra. Aonde foi? Agora uma pergunta aí. Aonde foi que Deus suspende o maná? Porque o povo já tinha o fruto da terra para comer. Quando eles atravessaram o Jordão. Quando eles atravessaram o Jordão. Hein? Não é Canaã? Travessia. Eles têm uma cidade. Eu vou dar uma dica. Quando Elias sai para ser levado pelo Senhor, ele vai a uma cidade primeira e fala para Eliseu: ficai aqui. Eliseu falou: não, eu vou com você. Que eles viam do lado de cá, eles viam do lado de uma campina. Qual foi a cidade que eles montaram o acampamento? Não, Gate é filisteu. Gilgal. Essa é a cidade. Ali, nessa cidade, quando eles chegam na cidade, a Bíblia diz que Deus suspende o maná, porque eles já pegaram do fruto da terra para comer. Professora de escola dominical, hein? Você é aluno de vocês, eu vou deixar vocês. Ali Gilgal era o ponto de apoio. Qual foi o problema de Josué com Ai? Ele viu a cidade pequena,
tinha conquistado uma grande cidade e eles esqueceram de consultar o Senhor em Gilgal. Falaram, nós não precisamos de mais de ajuda, vamos detonar com Ai. E aí voltaram. Quantas pessoas morreram? Tinha um pecado, mas quantas pessoas morreram? Te contar, hein? Você, 36. 36 pessoas morreram. O lindo é o seguinte: eles foram consultar o Senhor. Deus falou: tem pecado, resolva e dá uma estratégia. Vocês vão com pouca gente. A hora que o povo sair atrás de vocês, vocês correm. E o pessoal que está na mata entra e mete fogo na cidade. Mas eles comiam isso, começaram a chegar aqui, todos tinham matado. É isso aí, ué. Eles tomaram, mataram, adquiriram. Mas tinha que ser assim, ué. E qual foi a promessa de Deus para entrar em Canaã? Ô bonzinho, sai daí que eu vou ocupar a terra ou passar a espada? Por que Deus fez isso? Porque o pecado deles subiu aos céus. Chegou no limite. Chegou no limite. O que Deus disse a Abraão lá no capítulo 15 de Gênesis? Deus disse a Abraão, falou: olha, ele mostra as estrelas, ele diz: tudo isso será teu, mas a sua geração vai descer ao Egito e ficará 400 anos escravas, porque a medida do pecado deste povo não chegou ao limite. A tolerância de Deus, 400 anos com um povo, e com isto, para cumprir o propósito de Deus lá, ele leva o povo para a escravidão. É a hora que você... Gentios. Assim como hoje lá com Pedro também. Isso aí. Para Para os gentios, você olha a bondade dos 400 anos, e aí o que ele penalizou? Penalizou o povo da promessa, levou o povo para uma escravidão. E a Bíblia diz que eles tinham que dar conta da tarefa, porque os egípcios oprimiam, porque a nação de Israel cresceu mais do que os egípcios. Mais de 2 milhões de habitantes. E aí eles começaram a impor, matar todo o homem que nascesse. E aí a história conta como Moisés, para cumprir o propósito de Deus, ele é livre. Rapaz, por isso que fala: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus faz a história. Glória. Você não acha que tem alguma analogia hoje, quando Deus exerce juízo sobre a igreja, porque não está cumprindo a ordem dele de ganhar a salvação em relação a isso? De não cumprir o limite. Será que vai ser Olha, veja bem, analisa. Eu estou falando com você porque eu sou de uma geração, sou do século passado, tá? A igreja, a população, por causa da igreja, ela desfrutava de uma segurança que hoje nós não temos. Isso para mim já é juízo, tá? Hoje entrou um camarada no ônibus, eu estou andando de buzu, ele começou a pregar. Aí ele falou assim: hein? Você ri? Por que todo mundo ri da desgraça dele? Eu conto uma bênção, ninguém ri. Pessoalzinho, é o pessoalzinho que Deus ama, olha aí. Daí ele falou assim: ó, vocês sejam livres dos assaltos, do arrastão e tudo mais.
Porque você entra num ônibus desse, você está sujeito. E agora, quem é culpado por isso estar avançando? Quem que é culpado disso? Para mim é a igreja. Não há cadeia que transforme ninguém, mas o Evangelho transforma. Se você sabe que o Evangelho transforma e você omite, vai ter um bandido ali. Tá? Somos nós. Será que é o que Jesus fala, se achará fé na terra? Que a gente está vendo? Olha, eu estou falando coisa que eu tenho refletido, irmãos. Nós estamos vivendo numa época de um evangelho mais místico do que da pureza que Deus quer no nosso coração. Nós estamos tolerando no nosso coração. Deus quer uma igreja pura, sem ruga, uma igreja lavada. Ele fala que vai lavar com a palavra, mas que ela não tenha defeito. E esse preparo, irmãos, não é lá, é aqui. O perigo é esse. Nós sabemos que o preparo é aqui, e muitas vezes nós estamos brincando. É isso aí, tá? O que é isto? Você vem para a igreja que nós temos um Jesus que foi esmagado no juízo do pecado para você se libertar, e você cultiva. Tem gente que tem hábitos, irmãos, que cultiva no coração. Isso é meu. Pense, você tem um coração puro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Será que nós nos preocupamos com a limpeza do nosso coração, ou nós estamos com a nossa mente voltada? Mas nós precisamos, irmãos. Como eu voltando lá, qual foi o centro, o templo, o coração da cidade era o templo. Ele teve que reconstruir o templo. Você precisa reconstruir o seu coração, tirar dele as mazelas. Isso é conquista sua. Senão você não vai desfrutar de Deus aqui. Por isso que eu digo que Jesus é a nossa Canaã. Quando você entra, conquista, você vive uma vida plena. Como Paulo, eu aprendi a viver contente, na cadeia ou livre, passando fome ou tendo comida. Eu estou contente, porque o contentamento é o Senhor, não são coisas. Aleluia. Hein? Ainda não acabei? Nós estamos ainda. Veja, então essas coisas têm que nos preocupar, irmãos. Se Josué não conseguiu conquistar tudo que Deus havia prometido, você já se conquistou tudo o que Jesus prometeu. Se o Filho vos libertar, você estará livre, livre de tudo. Aí fica as encrencas, relacionamentos, o nosso grande problema. Isso aparece nos relacionamentos, começa em casa, com os próximos, a mulher com o marido e os filhos. Por quê? Por causa do coração, está cheio de ruga. Enquanto não limpar, não adianta, irmãos. Conquista. E aí você vai para Neemias. Quando Neemias ouve, estão em profunda miséria. Povo sem conquista vive em miséria. A Bíblia diz que ele bate o joelho e chora, e fala: Senhor, nós pecamos. Ele nem lá estava, ele nasceu no cativeiro, mas ele assume a dor. Senhor, nós pecamos, nós precisamos de uma providência, e eu quero ser essa providência para restaurar o muro. A Bíblia diz que uma pessoa descontrolada, está lá em 16:32 de Provérbios, é como uma cidade sem muros. E 25:28 também diz isso.
Tá? Então, qual era o problema? A cidade estava com os muros caídos e muitas pessoas, muitos crentes estão desguarnecidos porque não querem conquistar. Isso é trabalho nosso, irmãos. É que a gente, olha, a Bíblia nos leva a ter uma vida debaixo da direção do Espírito. Quando você anda debaixo do Espírito, você tem uma percepção diferente do carnal. Nós estamos vivendo numa época difícil de luta, de um travamento de luta espiritual. Mas como nós estamos envolvidos numa panaceia legal, de conforto, nós esquecemos de olhar a realidade espiritual. Satanás está trabalhando. A minha preocupação hoje com a igreja, eu só estou dizendo o seguinte: eu tenho andado de vez em quando que eu tiro férias. A igreja brasileira está doente. Tem pessoas que sobem no púlpito e pregam, mas não tem vida. Tem pessoas que xingam, pessoas que fazem trambique. Isso não é evangelho. Mas nós estamos cheios disto. E já sentei numa roda de pastores que ele recebeu um telefonema e esbravejou, só palavrão daquele que você se arrepia, e sobe no púlpito e prega. Quantos pastores têm amantes? Isso é uma insensibilidade que está na mente. As pessoas não sabem que vivendo assim não vão para o céu, mas pregam o céu. Pastor, se a alma, você fala a diferença hoje, né? Quando é convertida e lá no mundo, né? Se a alma ela não está sob o domínio do Espírito, né? O meu espírito vivificado pelo Espírito Santo de Deus, e morado no Espírito Santo de Deus, eu vou viver os desvazios do mundo. Eu vou ser uma doente, né? Em termos de doenças psicossomáticas. Eu não vou ter o domínio próprio como eu não tinha. Eu não vou ter a bondade. Mas o que você vê hoje, Rita, não vai, isso aí. Esse desfrutar de coisas que você não apalpa, mas você sente. Deitar, dormir em paz com o Senhor. Tá? Tem gente que não tem essa paz, este gozo, essa esperança, essa confiança. Tem gente que fala: você vai morrer, o cara entra em pânico. Paulo dizia: se eu vivo, para o Senhor eu vivo; se eu morro, para o Senhor eu morro. Tá? Então, essa coisa é comunhão com o Senhor. É isso que Deus quer nos dar. E nós queremos brincar com certas coisas que vai impedir a entrada na glória. É uma igreja imaculada, sem defeito e sem problema. Eu acho que essa situação assim, assustadora é a parábola das 10 vítimas. Todas estavam vestidas de branco. Todas à espera do noivo. Todas tinham luz. tinham lamparina. Então, a gente nota há uma outra coisa, um outro propósito, que a gente define isso muito bem no discipulado: parecer com Cristo. A imagem que foi danificada no crente foi a alma. Se você não restaurar, você não vai cumprir o propósito de Deus, que nós pareçamos com o seu filho. Qual é a imagem? Eu falei aqui. Vocês têm que entender o que é imagem. A imagem é o caráter perfeito de Deus: amor, bondade, justiça, retidão. Que tudo isso nós perdemos. O homem era santo, impecável, até o dia que a iniquidade entrou no coração.
E ela se alastrou, e você sabe que nós herdamos isto, só a cruz, só o sangue de Jesus para nos libertar. Então você tem que ir lá, para gerar uma nova vida, um novo nascimento. Quando você vê a ação do novo nascimento, é um padrão diferente, é a mudança da nossa natureza para a divina. Então, quando você aceita Jesus, potencialmente Deus coloca no seu coração isso, só que não vai fazer. Você tem que ir para a Escritura, falar: eu sou assim, mas eu tenho que ser assado, e entrar no processo. Eu sou pavio curto, eu tenho que alongar o pavio. Está entendendo? Mas ninguém procura fazer isso. É a conquista da terra. Josué não conseguiu, ficou lá uma infinidade de cidades sem conquistar. E nós também, muitas vezes. Por isso que devemos fazer uma revisão na nossa vida. Tem um salmo, se não me engano, Salmo 19, ele fala, acho que o versículo 10 ou 14, ele fala para Deus expurgar os pecados ocultos. Me mostra os que são ocultos. Vê se é isso aí. 19? Não é não? Acho que é, hein? O 10 são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito. E o 14? É 12? Quem pode entender os próprios erros, expurga-me tudo os que lhes são ocultos. Então ele pede ao Senhor para expurgar, para mostrar aquilo que está oculto. A minha fala: absolve-me das que me são ocultas. Então eu tenho que chegar a Deus. Irmãos, conquiste o seu coração. Se você não conquistar o seu coração, você vai viver o Evangelho mascarado. E Deus quer que você viva o Evangelho pleno. Próximo versículo 13 fala dos pecados intencionais. Também guarda teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, não serei íntegro. Aí o 14. Inocente de grande transgressão. Ao 14 ele diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam retas. agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então nós temos que procurar, irmãos, viver um evangelho diferente. A alma cabe a você conquistar. Identifique quais são as cidades que você ainda não conquistou no seu coração, para você ter uma vida. Não adianta viver com máscara. Nós temos um Deus que tudo conhece. A expressão nossa tem que ser reta diante de Deus, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Não adianta camuflar. Nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Não adianta perder tempo. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de santificar, é tempo de viver uma vida reta diante de Deus. A igreja foi chamada para isso, para ser sal da terra. Amém?